Shalom, queridos, graça e paz. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Desta feita, o último domingo do ano de 2020. Que alegria no nosso coração poder contar com você, com a Igreja do Senhor, com os nossos amigos, aquelas pessoas que você convidou para participar desta celebração. Para os que não me conhecem, meu nome é Humberto Lucena, sou pastor da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, na cidade de Natal. E é uma alegria chegar até você, ter a sua permissão de entrar na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde você desejou celebrar conosco. E que a nossa oração é que a palavra de Deus, os louvores ao Senhor toquem profundamente a sua vida e que possamos viver a alegria dessa presença do Senhor. Para tanto, vamos orar. Glorioso Deus e Pai, nós exaltamos o Teu nome, queremos nesta hora declarar as Tuas bênçãos sobre nós. Este é o dia que fizeste para nós nos regozijarmos e alegrarmos nele. Nesta hora, recebe as nossas vidas, recebe a cada irmão, cada irmã, cada pessoa, que, Senhor, nesta hora se debruça diante da Tua palavra, diante desta celebração, para, Senhor, viver o louvor, as ações de graças e a adoração, e receber no espírito, na alma, o alimento espiritual, a Tua palavra, que é água que descedenta a sede, que é pão que sacia a fome, que é, Senhor, um refrigério para a alma aflita. Nesta hora, chamamos a presença poderosa do Teu Espírito para que traga sobre todos nós, em cada momento deste culto, uma unção específica. E ao mesmo tempo em que o Espírito do Senhor venha ungir esse ambiente de culto, de celebração, esteja também a testemunhar e a testificar, aleluia, dentro do nosso espírito, na nossa alma, de que hoje temos uma posição em Cristo, e isso já é suficiente para rendermos a Deus o tributo do louvor, da honra e da glória para sempre. Recebe neste momento o grupo de louvor que vai celebrar conosco e nós, juntamente com esse grupo, vamos entrar na Tua presença. Libera a Tua unção, Senhor, nesta hora. Aleluia, para que possamos vivenciar um culto cheio do Teu amor, da Tua graça, da Tua presença, da Tua sabedoria. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Vamos aos louvores. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos novamente a mais um momento de louvor e adoração conosco, Ministério de Música. O nosso coração se enche de gratidão. Gratidão porque esse sacrifício representa, sobretudo, uma troca injusta, a manifestação máxima da graça de Deus, do seu favor imerecido para conosco. E por isso nós queremos cantar canções de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e continuará fazendo pelas nossas vidas. E também canções de celebração por essa graça maravilhosa que nos alcançou, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos arrancou para um reino de luz, justiça, paz, amor, misericórdia. Que você seja abençoado por essas canções e participe conosco, junto com a sua família, a uma só voz, que possamos unir as nossas vozes como um grande coral e entoar a Deus canções de gratidão. Que Deus te abençoe. Quero te agradecer.
Aleluia! Que bom! Quero chamar a vossa preciosa atenção para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu tenho falado para os meus irmãos que estes últimos dias de 2020 devem ser ocupados com reflexão, meditação da palavra, muita gratidão a Deus. E exatamente nessa linha nós estamos aqui. Eu gostaria de também trazer para você uma palavra do Senhor, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 1, que diz o seguinte: Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto do Nilo. 2 palavras queremos tomar como tema da nossa reflexão hoje. Primeiro, fim. Depois, sonhos. Aleluia. Meus queridos, a vida ela é composta de ciclos. Muitas vezes, para que um sonho aconteça, é necessário encerrar um ciclo. O versículo narrado aqui refere-se à vida de um homem de Deus chamado José, né? Que teve sonhos de Deus, mas durante a sua caminhada, muitos empecilhos surgiram para que os seus sonhos não fossem materializados. Mas os sonhos de Deus, quando nós decidimos a depender do Senhor, eles se cumprirão, literalmente, porque o Senhor é fiel, a sua palavra é fiel. E hoje, ao encerrar o culto matutino, voltei para a cama, fiquei um pouco e, enquanto permaneci acordado, comecei a fazer uma reflexão diante do que nós estamos vivendo. Somos uma igreja que tem se pautado nesse período de crise, nesse período de pandemia, tudo quanto a Covid-19 nos impôs. Buscamos estratégias para, em Deus, caminhar em linha com as necessidades do povo. Esteja esse povo na igreja, servindo a Deus ou não. E enquanto estava a pensar, eu comecei a criar uma ideia, um pensamento. Muito assim, é algo muito imaginário, mas eu gostaria de trazer para a vida real. E eu creio que, se a palavra que o Senhor colocou no meu coração alcançar pelo menos uma pessoa, já me darei por satisfeito, mesmo que eu tenha certeza que muitos de nós que estamos a ouvir e a nos expor a palavra, temos realmente enfrentado o que eu imaginei, escrevi e vamos discorrer. Imagine que hoje, 27 de dezembro de 2020, você estivesse experimentando um momento de melancolia e então dissesse ou decidisse compartilhar o seu vazio e a sua angústia com alguém de sua inteira confiança. Tomasse o celular e, ao correr a barra de rolagem do WhatsApp, revisse um sem número de amigos e amigas para todos os gostos e fins, tanto deles como seus. Alguns deles você até gostaria de compartilhar, mas desistiu, porque exatamente nesta época, um final do ano ou de ano, quando acontece o troca-troca de mensagens otimistas, onde o povo
não num otimismo real, mas talvez numa fantasia, procurando viver a onda do tempo, esconde suas dores, seus sofrimentos, suas crises, suas dificuldades, joga tudo debaixo do tapete. E aí começa a trocar mensagens otimistas. Muitas delas a própria alma resiste, porque não as vive, mas para preencher uma lacuna social, familiar, para não querer, talvez orgulhosamente, ou numa forma de rejeição, quem sabe, não querer revelar sua dor, compartilhar, por julgar que ninguém, além de não ser culpado daquilo que você sente, ou talvez você quer resolver sozinho ou sozinha por suas forças, por seus métodos pessoais, enfim, seja qual for a situação. Muito bem. De repente, rolando a barra de amigos, você se depara com alguém que sempre acredita. Por exemplo, seu pastor, seu líder, ou qualquer outra pessoa que reputa idônea, madura e outras qualidades. Então escrevesse mais ou menos assim: Fulano, gostaria de dividir contigo o que está me incomodando. Se puderes ajudar, agradeço. E aí começa a digitar, mais ou menos assim: desde cedo eu sempre me envolvi na obra de Deus. Participava das dinâmicas da igreja, cheguei a cantar no conjunto de crianças, fui uma pessoa assídua da escola bíblica dominical, participava de todos os eventos festivos da igreja. Tornei-me jovem mais tarde e ajudava quem precisava, mas o tempo passou. Eu me casei, ou então eu não me casei, tive filhos ou não tive filhos, tenho vontade de ser pai, de ser mãe, e hoje me sinto distante de uma realidade que eu sonhei, mas não se cumpriu. Não sinto mais que Deus tem sonhos para a minha vida. É como se uma voz sussurrasse ao meu ouvido e dissesse que eu não sou uma pessoa digna de estar na presença dele. Estou sofrendo muito. Como eu não sei se essa é uma realidade na sua vida, não sei também para quem você mandou essa mensagem, se a mandou, mas eu gostaria de me colocar como seu interlocutor. Do outro lado, no meu celular, de repente me deparo com um chamamento, eu corro para ver e me deparo com você, com o seu nome. Primeiro o cumprimento, mas depois percebo que você quer abrir o coração comigo e, portanto, eu ouço, leio toda essa mensagem que acabo de ouvir, ou de ler, e agora gostaria de lhes falar algo na condição de seu interlocutor, seja seu pastor, seja seu líder, seja seu amigo, seja um parente próximo, seja alguém que você reputa idônea e que você gostaria de desabafar, abrir a sua alma, vendo que este ano, o ano está passando. Você olhou para trás e viu tanta dificuldade, viu tantos sonhos passando, o tempo passando. É hora que você olha para você, olha para o seu tempo, para a sua idade, para os seus negócios, para a sua profissão e percebe que isso tudo se esvai como uma hemorragia. Entra em desespero, mas de repente, sem que você imagine ou imaginasse,
decidiu compartilhar com alguém. Em outras palavras, você buscou um salva-vidas. Você buscou alguém que seja esse longa-manos de Deus, do ser humano, do amor de Deus, da graça de Deus, que pode te ouvir atentamente, carinhosamente. Então, agora receba essa resposta. Primeiro do que tudo, gostaria que você comigo ouvisse a leitura com muita atenção, o trecho do Salmo 139, precisamente dos versículos 13 ao 17. Diz o texto sagrado: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Glória a Deus. Meus amados irmãos, meu querido amigo, meus amigos, minha amiga, enfim, talvez eu troque um pouco aqui o gênero, mas eu gostaria que você abrisse o seu coração, que a palavra de Deus é para mim e é para você. Deus nos criou com um propósito. Qual é este propósito? Conhecê-lo e torná-lo conhecido. No entanto, a vida coloca uma série de empecilhos e problemas para nos atrapalhar nesta missão. E geralmente nessas situações, o inimigo aponta os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, tentando nos convencer de que somos incapazes e indignos de servir a Deus. O problema é que, muitas vezes, nós acabamos caindo na conversa dele. Mas veja, tudo o que você compartilhou não passa de uma armadilha de Satanás para nos enganar. O que acontece com você, acontece comigo, acontece com um sem número de pessoas. Aliás, o inimigo de Deus, que é o seu inimigo, meu inimigo, tem aproveitado ou se aproveitado desse período de crise, de pandemia, de isolamento, e tem semeado a sua semente maligna, terrível, e muitas pessoas que têm absorvido essa semente, muitos deram ouvidos de tal forma que hoje já não conta mais entre nós, porque deram cabo à sua própria vida. Mas vejam bem, vamos à palavra de Deus. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. E que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando Satanás mente, disse Jesus, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O diabo, que é inimigo de Deus e, consequentemente, nosso inimigo, pois ele sabe que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, e principalmente a vida eterna através de Jesus. Então, eu e você precisamos saber que as promessas de Deus, elas são reais e vão se cumprir em nossa vida, independentemente do fato de você ou eu sermos pecadores, porque todos nós somos, está escrito. É muito importante entendermos que os nossos sentimentos nem sempre estão corretos, pois as emoções nos enganam. Veja o que diz o profeta, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E a única forma de vencermos essa batalha
é tomando posse. Glória a Deus. Do que a Bíblia nos diz a respeito. A palavra do Senhor, meus amados, diz o seguinte: ela é comparada a uma espada que atinge o nosso interior, né? E nos mostra o que realmente somos. Veja, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa passagem mostra que a Bíblia é capaz de dividir a alma e espírito, ou seja, emoção de sentimento. Por isso, não vamos dar atenção aos seus sentimentos, mas crermos no que a palavra de Deus diz a meu respeito, ao seu respeito. Aleluia! E ela declara que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. E que Deus terminará a boa obra que ele começou em nós. Paulo falando aos Filipenses capítulo 1, versículo 10. Aleluia! A Bíblia conta muitas histórias de homens e mulheres que, mesmo sendo falhos e fracos, cumpriram os propósitos de Deus de forma tremenda, de forma poderosa. O interessante é que, como eu e você, todos eles pecaram. Passaram por momentos difíceis, pensaram em desistir, mas mesmo assim não desistiram dos sonhos de Deus e fizeram a diferença na sua geração. Vamos conferir? Gostaria de, com base no texto básico que nós lemos aqui, Gênesis, né, trazer a figura de José. José recebeu a promessa de que um dia ocuparia uma posição de autoridade, mas acabou sendo jogado em um poço pelos próprios irmãos e em seguida foi vendido por eles como escravo. Ele foi levado ao Egito e chegou a ser preso injustamente. Porém, Deus, que não é homem para que minta, aleluia, e no tempo certo cumpriu o sonho que havia colocado no coração daquele rapaz. O que foi que aconteceu? A palavra de Deus diz que, cumprindo o seu final de 2 anos, ou seja, da prisão de José, que José havia dado uma palavra para o copeiro Mor, né? E que ele seria elevado ao posto anterior, que não morreria. E enfatizou ainda José: olha, quando te estiveres lá, lembra-te de mim. E de repente, no momento, Faraó sonhou que estava à margem do Nilo. E aí ele teve os sonhos, e os sonhos estão descritos, né? E enfim, há toda uma história, o copeiro lembra daquele fato, daquele incidente, testifica de José, e prontamente José é mandado chamar da prisão para ouvir e ser ouvido por Faraó. Mas eu quero ficar mais ou menos lá nas entrelinhas da história, que esse é o versículo 38 ao 41, do mesmo capítulo 41, que diz: por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó ainda prosseguiu: entrego a você o comando de toda a terra do Egito. Aleluia! Que tremendo, não é? Glória a Deus! Que maravilha você saber que está dentro de um plano e de um projeto de Deus. E a despeito do que for, Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Glória a Deus.
Muito bem, então aí está, meu querido, a palavra do Senhor. Aí a história é linda, vê que um homem que teve sonhos de Deus, sofreu perseguição, sofreu censura, mas ele estava firme. Outra pessoa do nosso comentário agora é o Moisés. Moisés tinha sérios problemas de baixa autoestima e chegou a dizer a Deus, veja bem, que não era ninguém e que não poderia libertar o seu povo da escravidão do Egito. No entanto, meus queridos, Deus assim lhes respondeu e disse, certamente eu serei contigo. Que presença gloriosa, não acha? Aleluia! E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres atravessado ou tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Então veja, diante desta palavra de Deus, Moisés decidiu confiar no Senhor e libertou Israel. Deus está falando conosco. Você pode dizer amém? Amém, aleluia. Outro testemunho lindo da palavra de Deus é Ana. Refiro-me à mãe de Samuel. Ana era estéril e por isso era humilhada diariamente pela outra mulher de seu marido. Até que um dia, depois de clamar e chorar aos pés de Yahvé, ele atendeu a sua súplica, aleluia, e realizou o sonho que tinha no seu coração. Diz a Bíblia, assim Ana engravidou, olha o cumprimento da palavra, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Anime-se, aleluia, está chegando a sua hora, aleluia, glória a Deus. Outra personagem, Maria, estou falando da mãe do Salvador. Maria parecia ser uma jovem comum, sem um grande propósito na vida. Porém, o sonho de Deus para a vida dela era muito maior do que ela poderia imaginar. A missão dessa moça, ser a mãe de Jesus, ser a mãe do Salvador. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 31. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Glória a Deus. Percebeu como Deus opera milagres? Viu como ele capacita pessoas comuns para realizar os sonhos dele? Aleluia. Os seus sonhos também, não é? Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos, aleluia, não sois consumidos. Que maravilha! Que tal agora, nesse culto a Deus, recebendo essa injetada do céu de ânimo, de disposição, de saber que Deus continua olhando para nós, sustentando os nossos sonhos, aleluia, e desejoso de materializá-los na nossa vida? Possamos fazer aqui, aleluia, um exercício citando a nossa realidade dentro, embasada na palavra de Deus. Enquanto eu contar de 1 até 3, você vai repetir comigo e, aleluia, quando diz ó Israel, ou filho de Israel, você vai dizer o seu nome.
Eu vou repetir com você, para que a gente dê ênfase no mundo espiritual, que o Senhor reina, está conosco, aleluia, ouvindo a nossa dor, o nosso sentimento, não é? O nosso compartilhar de angústias, mas Ele e só Ele pode resolver a nossa causa. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Eu vou citar mais ou menos como e você vai ouvir e vai repetir assim. Quando eu contar de 1 até 3, eu vou dizer, porque o eterno não muda. Porque o eterno não muda, eu, Humberto, né, não sou e nem serei consumido. Você vai dizer seu nome, enfim, fique à vontade. Vamos lá? Prontos? Tempera a garganta aí. Aleluia! Aleluia! Começa a encher o seu coração de alegria, sabendo que hoje pode ser o dia da mudança da sua história. 1, 2, 3. Porque o eterno não muda, eu, Humberto, não sou e nem serei consumido. Vamos lá. Glória a Deus. Porque o eterno não muda, minha família não é e nem será consumida. Mais forte. Porque Yahvé não muda, meus sonhos não são e nem serão malogrados. Vai lá. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. E o que ele fez no passado com José, com Moisés, com Ana, com Maria e com tantos outros que a história registra, também vai fazer comigo e com você. Glória a Deus, aleluia, Ele jamais nos abandonará e jamais desistirá de cumprir os sonhos deles em nossas próprias vidas. Você acredita nisso? Aplauda ao Senhor comigo agora. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Espero que você se inspire nessas pessoas, meus irmãos, tão humanas quanto eu e você, para não desistir dos sonhos de Deus. E quando o inimigo disser que você não é digno, que você não é digna de ser usada por Deus, deixe ele falando só, como rádio de pilha. Aleluia! E volte os seus olhos para aquele que nunca irá mentir para você, nem deixar de cumprir uma promessa sequer em sua própria vida. Agora vamos nos conscientizar de uma coisa. A aliança da adoção em Cristo Jesus está condicionada ao amor e à obediência. Quando lemos no Velho Testamento e ouvimos tudo aquilo, e acontecerá que, se amardes ao Senhor, se guardardes preceitos, estatutos e juízos e etc., aleluia, então, bendito serás no campo, na cidade, bendito o teu cesto, tua amassadeira, enfim, tudo aquilo de bênçãos prometidas ao povo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não importa que os seus sonhos pareçam estar mortos. Jesus continua sendo a ressurreição e a vida. Convide Ele e você vai viver a alegria de ver seus sonhos ressuscitados. Lembre-se, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então, para encerrar, gostaria de sugerir a você pelo menos 3 canções dentro dessa temática que fala muito ao meu coração. Não sei precisamente os autores, mas as músicas cantadas por Ludmilla, exemplo, que nos diz assim: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão.
Aleluia, que música tremenda. Fique com Deus, ouvindo essas canções, deixando ela penetrar no tutano dos seus ossos. E essa vida da palavra escrita e cantada produza em você vida de Deus. Outra música linda que eu acho cantada por Fernandinho diz: aleluia, tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo o que perdido foi, ouvirei da sua boca. Te abençoarei. Assuma no seu coração hoje esse ânimo de Deus, essa vida de Deus. Aleluia, neste último domingo de 2020, em meio a um clima de angústia, de choro, de perdas, de dificuldade, de necessidades, enfim, Deus está falando comigo e com você. E para encerrar, por último, uma música recente lançada por Regis Danese que diz assim: a gente tem uma maneira de querer desabafar e acaba contando os sonhos para quem não deve contar. Feche a porta do seu quarto e aí pode falar. Conte tudo para Deus e só Ele pode te ajudar. Conte tudo para Deus, Deus vai te escutar. Pessoas querem o que é teu, querem estar no seu lugar, mas Deus quer te ver sonhar. Conte os teus sonhos só para Deus. Glórias ao nome do Senhor. Que tremendo, não é? Vamos ficar com esta palavra do Senhor agora. E eu quero orar por você. Eu quero, nesta hora, deste lugar santo, consagrado, abençoado, ainda que improvisado, mas Deus ama os improvisos e as improvisações, quando gira em torno de uma aliança, de um propósito, de uma bênção que Ele quer liberar para o seu povo. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que acaba de ser ministrada aos nossos corações. Eu recebo todas as expressões desta ministração de hoje e declaro sobre a minha vida um novo tempo. Um tempo de vitória, um tempo de alegria, um tempo de realizações de sonhos. E tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu creio que dentro da sua mais perfeita vontade, Ele há de materializar sonho a sonho, porque Ele é fiel. Nesta hora eu estendo, Senhor, este pedido, esta oração, a todos os nossos amigos, irmãos, que estão a ouvir esta palavra, a todo aquele que se enquadra dentro desta realidade que permitiste trazer hoje aqui. Que venha, Senhor, na fidelidade das tuas promessas, no testemunho desses arautos que acabamos de falar. Venha a consciência e que pelo poder do teu Espírito sejamos convencidos que Cristo ressuscitou para a nossa alegria. Acabamos de sair de um momento onde a humanidade comemora o seu nascimento. Nós nos alegramos, aleluia, por isto tudo, mas te damos graças porque o Senhor cumpriu o seu ministério aqui na terra. Os teus propósitos, ó Deus, dentre eles, cumprir os nossos sonhos, salvar as nossas almas. Obrigado, Senhor. Toma cada um agora. Ministra, e cada um, Senhor, ao ficar a sós contigo, não numa solidão sofrida, mórbida, ansiosa, mas numa solitude, onde possa ouvir a tua voz, que é doce e suave, que muda, que transforma e que restaura. Obrigado, no nome de Jesus te oramos. Queremos avisar a todos os nossos irmãos que no próximo dia 31 estaremos celebrando o nosso culto de passagem do ano. Como sempre, a visão de Jerusalém que temos, a nossa
A viração do dia para nós acontece às 17 horas, mesmo horário que começamos o culto, sempre nas nossas celebrações. E ali nós vamos ter certamente algo novo. Imagino até que surpresas, né? E eu quero desde já que você convide todas as pessoas que você acabou de convidar hoje para estarmos juntos naquela viração do dia. Será, eu chamo a noite de ações de graças por todas as vitórias de Deus sobre a igreja, sobre nós, sobre os nossos. Aleluia! Quero agradecer a você que investiu uma hora do seu tempo para estarmos juntos aqui, neste culto de celebração. Não perca uma palavra de Deus. Este culto, esta mensagem, ficará registrada. E se você não conseguiu concatenar todas as ideias, então você pode, voltar noutro momento, adicionar a celebração da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, do dia 27 de dezembro, e você vai ouvir essa mensagem. Ouça, deixa ela penetrar no seu espírito, marcar, glória a Deus, como ferradura no seu coração e na sua alma. E você vai ver a bênção do Senhor. Vamos encerrar. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Yahvé volte para ti o seu rosto e te dê Shalom, Shalom. Todos fiquem na paz e até a próxima celebração no dia 31. Com essa bênção, com essa alegria, que o Senhor conceda a partir de agora uma semana cheia de provisões. Glória a Deus, resguardados pelas suas promessas. Deus abençoe. Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém.
O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos.